Todos encontraram? Nós vamos ler. É o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Se me amais, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também me vereis. Naquele dia, vós reconhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Pai, mais uma vez eu rogo ao Senhor para que o Senhor nos conduza sabiamente nesse texto bíblico, iluminando os nossos corações, a nossa mente, o nosso intelecto, a fim de transparecermos e aprendermos do Senhor a sua vontade, o seu querer. Guarda-nos, protege-nos e direciona as nossas mentes nesta noite. É o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês repararam no hino que nós cantamos o primeiro, eu sou o que dizes que eu sou? Vocês repararam que o cantor ali, naquela letra, ele diz que ele é justificado, perdoado, aquilo que Deus diz que ele é. Tem uma diferença muito profunda entre admirar algo, ou achar que conhece algo, e amar ou conhecer verdadeiramente algo. Nesse sentido, nós podemos, sem sombra de dúvida, dizer que muitas pessoas admiram Jesus, achando que estão amando Jesus. Muitos admiram os milagres que Cristo fez. Os prodígios, os sinais que ele opera no meio da igreja. Outros até apreciam com certo gosto os ensinos de Cristo, as parábolas registradas nas Escrituras, a exposição bíblica, quando feita de forma fiel. E existem algumas pessoas que até se emocionam ao ouvir sobre a cruz, sobre o caminho que nosso Senhor fez até o madeiro, sobre a ressurreição, sobre ele buscar as suas ovelhas. Mas amar Cristo é outra coisa. Amar Cristo é mais profundo do que isso. O amor verdadeiro, ele sempre vai encontrar, irmãos, expressões concretas. Isso eu aprendi em 14 anos de casado, comemorando hoje, né? 14 anos que essa santa me suporta. Deus continue permitindo que você exerça e teste constantemente a piedade que Ele te deu, para que você não fique brava com isso. Mas o amor verdadeiro ele é expresso de forma concreta. Quando nós amamos, geralmente a gente tem que fazer atos grandiosos pela pessoa que a gente ama. Nesse sentido, o amor de Cristo, ele transforma. Ele muda prioridades. Ele reorganiza os nossos afetos. Aquilo que nós achamos gostar ou odiar. Ele acaba por moldar toda a nossa vida nos parâmetros dele, não nos nossos que estamos vivendo. E talvez seja
exatamente isso que Jesus Cristo deseja nos confrontar nesse texto que nós lemos. Porque a grande verdade é que o capítulo 14 de João ele não é apenas um discurso de despedida de Jesus, como superficialmente ao passar os olhos nós imaginamos ser, mas esse capítulo ele é o coração de Cristo examinando, analisando o coração dos discípulos. E neste sentido, existe uma pergunta que atravessa esse capítulo, que atravessa esse texto. É uma pergunta simples. A verdade é que é uma pergunta muito simples, mas ela é profundamente desconfortável de ser respondida. A pergunta é: aonde está o nosso amor? E esse é o tema da minha mensagem esta noite. Aonde está o nosso amor? Eu não estou perguntando onde está o teu coração, porque a Bíblia já diz que o teu coração e o meu coração é enganoso. Estou perguntando aonde está o amor. Agora imagine a cena comigo. Nós acabamos de ler. E nós precisamos imaginar Jesus reunido com os discípulos, igual nós estamos reunidos aqui hoje, no cenáculo, numa casa, na sala de uma casa. Na última noite, antes da crucificação. Essa é a última noite antes da cruz. Jesus reunido com os discípulos ali. Não tinha vitória, não tinha uma atmosfera muito agradável, triunfante, alegre, cheia de felicidade e jubileza. Não tinha. Os discípulos aqui eles começam a perceber algo muito importante, irmãos. A atmosfera estava mudando no meio deles. Isso gerava medo, sabe? Isso gera temor. Quando as coisas mudam e nós conseguimos sentir que as coisas estão mudando, isso constantemente nos traz medo. As palavras de Jesus sobre sofrimento, sobre partida, elas começam a pesar. E esse peso dessas palavras, ele começa a esmagar o coração dos discípulos que estavam ali. Os discípulos passaram anos caminhando ao lado de Jesus. Os discípulos passaram anos ouvindo a voz mansa e exortativa do nosso Senhor. Eles testemunharam muitos milagres, eles presenciaram os cegos chegando, o paralítico andando, o mudo falando, o leproso sendo curado, morto ressuscitando. Mas a verdade é que apesar deles antes terem abandonado tudo para seguir Jesus, neste momento em específico aqui, parece que tudo isso está escapando dos dedos dos discípulos. Eles conseguem perceber que é eminente a ausência de Deus. E nós conseguimos perceber e entender isso muito bem. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos sentir o que os discípulos estavam sentindo ali. Que há momentos em que Deus parece silencioso. Há momentos em que nós oramos, falamos, lendo a Bíblia, cantamos. E é isso. É isso. Nós não conseguimos sentir a presença de Deus perto de nós em algum momento. Momentos em que o nosso futuro ele parece uma cátia. A primeira noite de dezembro. Escura feito um breu. Eu me assustei no primeiro dezembro que eu passei aqui em Portugal. Que a gente olhava para fora assim, do apartamento, estava lá em Apigueira, né? Olhava para fora do apartamento assim para o mar. Não via nada. Tudo escuro. E aquela neblina, 5h30 da tarde, era 5h30 da tarde, a neblina. Isso, 5h30 da tarde, tudo escuro. O brasileiro que vai ver isso depois no YouTube vai até achar que ele está exagerando, mas não, é assim mesmo.
momentos em que o nosso futuro é igual essas noites, essas tardes, nós não conseguimos chegar ao palmo na frente do nariz. A gente traça objetivo, traça meta, e nada vai para frente. Há momentos em que a nossa alma falta perguntar: Senhor, onde o Senhor está? Nossa alma volta a olhar para Deus assim: meu Deus, pelo amor de Deus, meu Senhor. E é neste cenário que os discípulos estavam vivendo e Jesus fala sobre a vida. E curiosamente, quando Jesus começa o seu discurso, ele não oferece explicações sobre o que haveria de vir. Ele não detalha o sofrimento dele. Ele não entrega um cronograma específico falando sobre quando o Consolador chegaria, quando ele seria assunto aos céus e que dia ele estaria no meio da igreja. Não, ele não faz nada disso. Ele nem sequer responde todas as dúvidas e perguntas que os discípulos tinham. O que ele faz é conduzir os discípulos para algo maior. Ele olha para os discípulos e conduz os discípulos a relacionamento com ele. Ele diz que quem o ama guardar os seus mandamentos. Isso é relacionamento. Porque no final de tudo, irmãos, a grande verdade é que a nossa vida enquanto cristão não é apenas compreender corretamente doutrinas. A vida cristã, ela não se resume a compreender corretamente dogmas, costumes, doutrinas. Ei, você compreender que Deus te predestinou para a salvação, no âmbito da vida cristã não é tão importante. Não é? O que de fato é importante para o cristão é amar corretamente. E não, eu não estou fazendo uma pregação aqui, coaching, falando que Deus é amorzinho, eu tenho Jesus, preciso de Jesus. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender até mesmo a amar. Algo que nós já deveríamos saber. Jesus declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa frase, irmãos, ela desmonta, ela destrona completamente essa religiosidade superficial. E olha, eu vou falar para vocês, com exceção aqui da irmã Cátia, do William, de mim, da minha esposa, tem mais velho, tá? Comparado com o resto. Com exceção de nós, a verdade é que essa geração dos anos 2000 para cá, essa geração está acostumada a confundir emoção com amor. É uma geração que, se brincar, nasceu dentro da igreja e não conhece o Senhor da igreja. Estão acostumados a confundir emoção com espiritualidade. Sabe? Lágrimas, canções bonitas, palavras bonitas, não são necessariamente amor. Se assim fosse, todo o casamento durava para sempre. Enquanto namora, olha a mensagem de texto, é ligação, né? Presente surpresa. Até serenata é capaz de fazer. Vai. Depois, 5 anos de casado, 10 anos. E olha o tanto de casamentos que a gente já teve que aconselhar e lutar para preservar depois que bate a meta dos 20 anos. A grande verdade é que se tudo isso fosse mesmo expressões de amor verdadeiro, o casamento não chegava ao fim. Não tinha marido batendo em mulher e mulher batendo em marido. Não tinha marido traindo mulher e mulher traindo marido. Sério? Jesus, ele aqui, ele leva o amor
para um lugar mais profundo. Ele diz que amor é fidelidade. Para Cristo, amor se resume em fidelidade. Quando ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele está dizendo que quem ama ele é fiel ao que ele diz. Fidelidade. Para Cristo, amor se resume em fidelidade. E fidelidade existe mesmo quando não tem mais emoção. Trazendo novamente o ponto do casamento, nós que somos casados, né? Isso que não são aprendam desde já. Trazendo do casamento, nós precisamos e somos fiéis aos nossos cônjuges, ao marido e à esposa, mesmo quando eles fazem raiva na gente, que a gente tem que procurar. A minha mulher tem que ser fiel a mim, mesmo quando entrar com o sapato sujo pela casa que ela acabou de limpar. Não é assim que funciona. A gente fica bravo, a gente fica com raiva, a gente se irrita, se ira. Mas ainda é fiel. Mas ainda é fiel. A maior expressão de amor é a fidelidade. O verdadeiro amor por Cristo, ele vai aparecer, irmãos, nas coisas ocultas. A santidade silenciosa. Sabe? Santidade não precisa de holofote. Santidade não precisa de holofote. Na perseverança diária, contra as tentações, contra os pecados. É aí que vai se manifestar a fidelidade, o amor. Na obediência, quando ninguém da igreja está olhando, quando ninguém da igreja está perto. Obediência a mim, não. Pelo amor de Deus, faz isso não. Obediência a mim, a Cristo, ao Senhor da igreja. E isso, essa verdade, ela nos confronta. E muito, profundamente. Porque é possível frequentar a igreja e ainda amar mais o conforto, o orgulho, os nossos prazeres imediatos, o mundo. Irmãos, vejam bem. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. De igual modo, Jesus Cristo, nosso Senhor, não aceita um amor dividido. Ou seja, não é possível falar que ama e viver de forma a não expressar esse amor. Não se pode ter dois senhores. Jesus, ele não deseja ocupar um espaçozinho na nossa vida. Quando a Bíblia trata de conversão, a Bíblia fala da conversão como um novo nascimento. Isso significa que Cristo exige a centralidade. Cristo exige que coloquemos o nosso trono, o trono da nossa vida, no centro de tudo, e sobre esse trono Cristo assentado. Ele deseja ser o Senhor de todas as facetas da nossa vida. E o extraordinário quanto a esse amor, quanto a essa centralidade de Cristo, é que Cristo nunca vai te pedir e me pedir amor sem antes ter nos amado primeiro. E isso é maravilhoso. Ele antes nos amou primeiro e perfeitamente. E a cruz prova isso. Antes de exigir fidelidade dos discípulos, Jesus caminhou com os discípulos. Jesus ensinou os discípulos. Jesus direcionou os discípulos até o momento final, o ápice, onde Cristo seria pregado na cruz. Nosso amor sempre vai ser uma resposta ao amor de Deus. Aí eu volto a te perguntar: aonde está o seu amor? Porque se o seu amor não estiver em Cristo, significa que você não escutou o chamado de Cristo. E se você não escutou o chamado de Cristo, você não nasceu de novo. Isso não era para ser uma mensagem para ser. Amém. Mas olha só o que Cristo continua dizendo.
não vos deixarei órfãos. Olha essa declaração que Cristo faz. Não vos deixarei órfãos. É uma declaração meiga, suave. É uma declaração terna, cheia de ternura por parte de Cristo. E sabe, quando eu comecei a ler esse texto, eu vi que tem algo aqui muito humano da parte de Jesus. Porque nessas palavras, Jesus mostra que conhecia o medo do abandono que os discípulos estavam passando. Ele percebe a fragilidade que aqueles homens reunidos ali tinham. E isso, irmãos, é porque ele sabia que em poucas horas Pedro negaria e choraria amargamente. Isso é porque ele sabia que quando chegasse o momento da traição, que ele fosse conduzido para ser julgado, os discípulos fugiriam e se esconderiam. Isso é porque ele sabia que a cruz abalaria completamente as estruturas emocionais, psicológicas e a mesma fé dos discípulos. E mesmo assim, apesar de tudo isso, Cristo prometeu presença em meio a esta dor, em meio a este caos, em meio a essa tempestade, esse turbilhão de emoções negativas. E isso prova algo extraordinário para mim e para você. Isso prova que Cristo não ama pessoas perfeitas. Isso prova que Cristo não ama apenas discípulos fortes. Prova que Cristo ama discípulo quebrado. Aqueles que precisam do amparo, aqueles que precisam da ajuda dele, aqueles que reconhecem as fraquezas e fragilidades. Isso prova que Cristo não sustenta apenas crentes maduros na fé, que têm muitos anos de caminhada cristã, mas que ele também sustenta os que estão cansados, fadigados, atormentados com a fragilidade. Sabe aqueles que se acham o menor da casa? Assim como Davi, o mais feio da família, ele também ama, ele também sustenta esses, os pequenininhos. E talvez, irmãos, e só talvez, ao olhar e escutar tudo isso, nós possamos olhar para o nosso coração e falar, eu já me senti assim, eu já me senti o menor da casa. O patinho feio do lado dos cristais brancos, já me senti assim. Quantos cultos, irmãos, nós entramos, sentamos na cadeira e nos sentimos espiritualmente órfãos. Em quantos cultos nós fomos e nos sentimos deslocados, não pertencendo à igreja de Cristo? Talvez até já tenhamos orado, só por orar, sabe? Só para cumprir o ritual de orar, sem força, sem paixão nas nossas orações. Quem sabe nós cantamos hinos, falando sobre alegria, quando o nosso coração, na realidade, não estava alegre, não estava contente, não conseguia achar felicidade. Quem sabe nós até tentamos continuar indo firmes, enquanto o nosso coração lentamente se esgota pelo cansaço do dia a dia, pela fadiga familiar. E olha, se esse for o caso de qualquer um de vocês, ouçam o que Cristo diz. Não nos deixarei. Que vocês sejam verdadeiramente fortalecidos com isso, com a presença de Cristo, e com a certeza de que essa presença de Cristo não depende das nossas emoções, não depende de como nós nos sentimos. Nós estamos com a autoestima ou se estamos com a estima baixa. Nós estamos alegres ou tristes, sorrindo ou chorando, não depende de nada disso.
depende da presença de Cristo no fundo dos nossos corações. Jesus prometeu que o Pai daria um consolador. No texto que nós lemos, ele diz: o Pai nos dará outro consolador. O que Cristo está afirmando aqui é que o Espírito Santo, irmãos, ele não é uma força impessoal. Às vezes nós falamos do Espírito Santo e achamos que ele é uma força, um vento que vem e enche, que toma conta do lugar e pronto. Não. O que Cristo está dizendo aqui é que o Espírito Santo é a presença do próprio Deus, ou seja, é Deus habitando aonde? Dentro da igreja. E aí tem algo muito lindo nisso, porque a igreja no Antigo Testamento, onde Deus se manifestava, era o tabernáculo. Depois, em Cristo, Deus habitou entre os homens, mas só em Cristo. Cristo sendo Deus. E hoje, pelo seu Santo Espírito, Deus habita em nós. E isso muda completamente a sua visão quanto cristão. Porque dessa forma o cristão ele não vive correndo, tentando alcançar Deus. Ele é o tabernáculo em que a graça de Deus repousa. Deus veio e habitou no seu povo. Não entre o povo, como ele fazia no Antigo Testamento. Ele habitou no seu povo. Isso significa que cada cristão é um tabernáculo vivo de Deus. É habitado por Deus. E é esse Espírito, irmãos, que nos une, que ilumina a palavra, que convence do pecado, que fortalece cada um de nós na luta diária, que produz santidade, que aquece o nosso coração nos momentos difíceis. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja vive uma instituição vazia. A doutrina vai se tornar apenas uma informação recitada e decorada. Sem o Espírito Santo, a religião se transforma em um encontro semanal vazio. Mas, quando o Espírito opera, o coração do homem desperta novamente. E aí eu tenho uma preocupação real com cada um de vocês nesse sentido e comigo mesmo. Por quê? Porque ou é 8 ou é 80. Ou as pessoas estão hoje, nos dias, muito emocionadas, ou ignoram totalmente as emoções. Irmãos, a razão não é inimiga da emoção. A fé não é oposição ao sentimento. Percebe? O nosso trabalho enquanto cristãos é adorar de forma racional e entender que as nossas emoções fazem parte da racionalidade no momento da adoração. O glória a Deus no culto não é pecado. Você está glorificando a Deus. O aleluia no culto não é pecado. Você está rendendo aleluias ao Senhor. Nós não podemos abdicar disso. Isso faz parte do cristianismo, do louvar, do adorar. A Bíblia diz o quê? Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Louvem com harpas, com tamborins. Em outras palavras, louva com violão, com voz, com palmas, mas louva ao Senhor. Nem estou dizendo você sair batendo palma e pulando para fazer a pregação. Razão e emoção. Precisamos ter um bom senso quanto a isso, não é? No texto ainda diz que Jesus diz assim: porque eu vivo, vós também vivereis. E essas palavras, elas sustentaram os mártires ao longo da igreja primitiva. Ela consola aflito, ela fortalece a igreja durante séculos e até os nossos dias. Nessas palavras, a esperança, há a existência da esperança cristã. Sabe? Porque o túmulo que estava vazio após a ressurreição de Cristo, ele mudou tudo para nós. Quando
Cristo disse, nós viveremos porque Ele vive, isso está dizendo que porque Ele vive, o pecado já não reina definitivamente sobre os homens. A culpa já não domina o homem eternamente. Cristo está dizendo que a morte não possui a vitória final. Afinal, Ele vive. E porque Ele vive, nós viveremos. Nós não seguimos, irmãos, apenas o ensinamento de um mestre. Nós estamos diante do Rei do Universo, do Senhor que comanda e controla todas as coisas, que ressuscitou e domina sobre morte e eternidade. Um Senhor que vive, governa e intercede e preserva a igreja dele. Para concluir, irmãos, nós voltamos exatamente no nosso ponto de partida da noite. No começo eu perguntei para vocês, aonde está o nosso amor? Aonde está o meu amor? Aonde está o seu amor? E essa pergunta certamente revela algo doloroso quando a gente tenta respondê-la, porque ela pode revelar que o nosso coração pode estar ocupado demais para isso. Quando nós olharmos para essa pergunta com sinceridade, ela pode nos mostrar que aos domingos, Cristo está recebendo sobras da semana. Isso pode mostrar que talvez a comunhão, a nossa comunhão, ela tenha se esfriado lentamente e nós sequer percebemos que a nossa comunhão com Cristo definhou. Só que observe que o objetivo de Jesus aqui não era destruir o coração dos discípulos e também não é o meu objetivo com vocês essa noite. Jesus Cristo fala isso para trazer os discípulos de volta a Ele, a paz que nós vimos no domingo passado, que Ele prometeu. O Evangelho tem isso. O Evangelho, ele sempre chama pecadores para perto do Salvador. Então hoje Cristo continua chamando a igreja. Chama para amar mais profundamente, para obedecer mais sinceramente. Chama para permanecer mais perto dele. Cristo chama a igreja para um momento de comunhão com ele. Porque nada nesse mundo, irmão, se compara com o que Cristo quer de nós. Nada nesse mundo é mais belo do que Cristo. Irmãos, o maior problema da igreja nunca foi se a parede é preta ou branca, se há luzes piscando ou apagadas. O maior problema da igreja é a falta de amor. Sempre foi a falta de amor. Porque quando o amor se esfria, a Bíblia vai mostrar que a obediência pesa. Quando o amor se esfria, a adoração perde vida. Quando a vida se esfria, a comunhão enfraquece. Quando o amor se esfria, a comunhão enfraquece. Quando o amor esfria, a fé se torna mecânica e robótica do mundo. Nos sentamos, cantamos os hinos, lemos a Bíblia, estudamos a pregação, nos levantamos, abraçamos, tomamos um café e vamos embora. Na segunda-feira, não lembramos nem dos hinos, nem da palavra. Talvez nem da mão de quem apertamos ao sair do culto. Mas quando estivermos assim, nós precisamos correr até Cristo, porque quando nós deslumbrarmos a luz de Cristo, quando nós nos encontrarmos com Cristo novamente, nos reencontrarmos com Ele, tudo isso muda. E hoje, o Senhor ele continua se aproximando de cada um de nós. Não apenas exigindo amor da nossa parte, mas derramando o seu próprio amor através da pregação, através dos hinos, através da vida de cada um de nós irmãos. O Cristo ressurreto ainda continua sustentando cansados, curando os feridos, ajudando os inseguros, quebrando os corações duros, amparando os que são mansos e humildes de coração. E nesta noite, irmão, nós possamos escutar claramente essa voz. Não vos deixarei órfãos.
e que o Espírito Santo possa reacender em nós o nosso amor sincero, um amor reverente e perseverante pelo Senhor dessa igreja. Que os nossos corações encontrem descanso naquele que vive e reina eternamente. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Eu vou me convidar por vir aqui para frente após a oração. Pai, graças te dou mais uma vez por esse momento que o Senhor nos concedeu para aprendermos, para estudarmos, para vermos e descobrirmos as facetas do seu Evangelho e do seu amor para as nossas vidas. Peço ao Senhor que esta palavra possa martelar em nossos corações e nos conduzir em sabedoria para um momento de reflexão e um momento de obediência aos seus ensinamentos. Que possamos entender e ser fiéis ao Senhor no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, no que falamos, como agimos, como caminhamos durante o dia. Peço ao Senhor que inspire isso em nosso coração, para que possamos ter enraizado em nós